Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li durante o mês de abril. E foram leituras que eu gostei, mas algumas eu esperava um pouquinho mais e teve favoritado no meio disso tudo. Então, bora conferir? Antes de começar a falar sobre essas leituras, eu quero deixar um recado que, se você se interessar por algum desses livros que eu vou apresentar ao longo desse vídeo, vale lembrar que o link de cada um deles está aqui na descrição desse vídeo. E para começar, o primeiro livro que eu li no mês de abril foi o livro O Mapa de Nós Dois. E aqui nós vamos conhecer a Atlas, uma personagem que tem 17 anos e está se sentindo perdida. Após perder seu pai para o câncer e uma série de decisões erradas que ela tomou em sua vida, ela acaba em um programa de serviço comunitário para evitar que o pior aconteça. Apesar do trabalho de recuperar trilhas desgastadas não ser perfeito, ela sente que ainda é possível ter um pedacinho do pai dela com ela porque seu pai amava fazer trilhas. E assim como qualquer outro programa, ele também tem uma regra. Quando se está na trilha, o passado fica para trás, inclusive os nomes reais. Assim, Atlas acaba se tornando mapas e se junta a uma equipe tão improvável quanto necessária. Esse livro é um jovem adulto que ele retrata sobre o luto, algo que sempre causa aquele apertinho no coração, né? E a autora soube trabalhar muito bem todas as etapas que a personagem estava enfrentando desse processo. E durante os capítulos é perceptível encontrar uma personagem sofrendo, mas também tentando esconder a sua dor para que ninguém sinta a pena dela. Assim como ela também sente raiva de qualquer coisa que está ao seu redor. E tudo isso fez com que eu criasse uma certa empatia pela personagem. E essa trilha era algo que ela realmente precisava, mas que inicialmente nem ela mesma sabia disso. Após a morte de seu pai, ela encontrou uma lista de tarefas que ele queria realizar antes de morrer, e a trilha estava entre esses itens. Mesmo relutante e sendo obrigada a encarar esse momento de sua vida, ela decidiu fazer para honrar a memória de seu pai. Só que nesse processo, Atlas acabou percebendo muitas coisas sobre a vida e até mesmo sobre ela mesma. Então, para mim, O Mapa de Nós Dois foi uma leitura maravilhosa. Uma obra que acabou me surpreendendo e me proporcionando muitos sentimentos ao longo de cada virar de página. É um livro que ele fala sim sobre luto, mas também fala sobre amizades inesperadas e que acaba nos mostrando que nunca é tarde para recomeçar. A minha segunda leitura de abril foi o livro Manual do Coração Partido. Nessa história nós vamos conhecer a jornada de 4 amigas. A Kate, que ela teve um término repentino em seu relacionamento de 9 anos, e agora ela busca refúgio em suas melhores amigas, que já passaram por essa situação e entendem sobre o coração partido. A Dee é uma personagem que ela continua atormentada pelas últimas palavras do seu ex. A Rose insiste que é a última romântica, apesar de ter passado por uma traição, e Liv terminou com a sua namorada, mas ainda tem dúvidas se essa foi a melhor decisão. Com todas aí passando por algum dilema do coração, ainda assim elas estão dispostas a ajudar Kate nesse momento tão delicado. E aí é quando elas decidem escrever um manual para ajudar nesse momento, mas elas sabem que no fundo todas elas precisam de um pouquinho daqueles conselhos. A narrativa desse livro é feita em terceira pessoa, então ao longo dos capítulos a autora vai nos apresentando cada personagem, sobre cada dilema que estão passando, como elas estão lidando com esses términos, mesmo depois de tanto tempo, e como esses conselhos poderiam ajudar Kate nesse momento difícil de sua vida. E eu senti que mesmo com todo o empoderamento que a autora quis trazer ao longo dos capítulos, ainda assim ela pecou um pouco na construção da personagem. Kate, assim como suas amigas, são mulheres fortes e determinadas, mas quando o assunto é o coração, elas, principalmente Kate, ficaram rendidas de um jeito que não conseguiam se desapegar do passado e seguir em frente. Então, pra mim, a leitura desse livro foi um pouco cansativa, girando em torno de um único acontecimento, como se elas não conseguissem buscar maneiras de recomeçar, e apesar da proposta ser muito boa, infelizmente o Manual do Coração Partido acabou não me agradando. Minha terceira leitura foi 7 anos entre nós, e aqui nessa história nós vamos conhecer a Clementine, que há 6 meses ela teve o pior dia de sua vida. Ela perdeu a sua tia, uma das pessoas que ela mais amava e compartilhava diversas viagens durante as suas férias. Então ela decide se manter ocupada, trabalhando como se não houvesse amanhã, para não ficar sofrendo o dia inteiro. Por enquanto, tudo isso tem funcionado em sua vida, mas algo acontece e tudo muda. Certo dia, simplesmente do nada, ela dá de cara com um homem na sua cozinha, e ele é um homem com um olhar gentil, uma voz grave e um gosto especial por torta de limão. O tipo que Clementine conseguiria amar perdidamente. Porém, tem um detalhe. Esse homem existe no passado. 7 anos para ser exato. Clementine está no futuro, 7 anos à sua frente. Como
isso seria possível. A sua tia sempre lhe contou histórias sobre o apartamento, que eram histórias mágicas. Então esse seria o momento dela viver coisas inimagináveis? Sabe aquele livro que te conquista logo na primeira página e você não consegue parar de ler, e ao chegar no final, você sabe que vai ser aquele livro que você vai levar para a vida? Exatamente assim que eu me senti com 7 anos entre nós. Eu amei a forma como a autora trabalhou todos os detalhes ao longo dos capítulos, mas também amei como ela acrescentou outros elementos na trama, que deixou tudo ainda melhor. A autora soube explorar muito bem todas as questões sobre o luto, os sentimentos conflitantes da personagem, além de mostrar uma jornada de autodescoberta de se reencontrar no caminho. Então, 7 anos entre nós me encantou perdidamente. É um livro maravilhoso que traz sobre realismo mágico, mas que também encanta por todas as suas camadas e deixa aquela sensação de coração quentinho no final. Minha quarta leitura foi Café, Amor e Especiarias. E nessa história a gente conhece a tia da Jenny, que ela decidiu se aposentar e deixou para ela o Café Pumpkin Spice em uma cidadezinha pitoresca do litoral. E depois de tantos anos consumida pelo trabalho na cidade grande, ela vê que é uma oportunidade perfeita para começar uma nova vida. E assim que ela chega em Dream Harbor, ela acaba conhecendo Logan, um fazendeiro local que tenta evitar a qualquer custo todas as fofocas ali da cidade. E ele já teve o coração partido na frente de todos os habitantes, então se apaixonar novamente está completamente fora de cogitação. Só que entre reuniões de moradores, discussões entre vizinhos, um negócio para gerenciar e algumas confusões estranhas que permeiam ali o café, Jenny vai se adaptando a essa nova rotina e Logan sempre está a um passo de distância para ajudá-la no que for necessário. E será que essa seria a oportunidade de ambos decidirem dar uma nova chance ao amor? E eu comecei essa leitura sem esperar muito. Sabia que seria aquele livro tranquilo, que aconteceriam algumas coisinhas ali clássicas de cidade pequena, mas que também deixaria meu coração quentinho no final. E foi exatamente isso que essa obra me trouxe ao longo dos capítulos. Apesar da interação entre Jenny e Logan terem sido bem fofinhas em diversos momentos, achei tudo aconteceu um pouquinho rápido demais. Eles acabam compartilhando muitas coisas sobre suas vidas ao longo de cada encontro ali na cidade, e isso foi algo que eu gostei. Eles estavam criando um vínculo, porém ficou claro que os sentimentos estavam ali surgindo além da amizade, e tudo surgiu como num primeiro instante, sabe? E isso foi algo que me incomodou um pouquinho. Mas como a narrativa em terceira pessoa e capítulos intercalados entre ambos os personagens, a autora conseguiu proporcionar uma leitura leve, perfeita para passar a tarde tomando um cafezinho e suspirando com alguns momentos fofos entre os personagens. Além disso, o livro, apesar dessa capa super fofa e lindíssima, apresenta cenas hots, mas nada exageradas, foram construídas de maneira ideal, encaixando perfeitamente com a personalidade dos personagens. Minha outra leitura, ainda nesse universo de cidade pequena, foi Uma Livraria com Aroma de Canela. E aqui nós vamos conhecer a Razel, que é gerente da livraria da pequena cidade de Dream Harbor, e ele está prestes a completar 30 anos. Ela sempre foi muito caseira e uma leitora voraz. Sempre preferiu um livro do que uma balada, mas agora, com seu aniversário chegando, ela sente que nunca viveu nenhuma loucura, que nunca acumulou arrependimentos, e sente que a hora de mudar é agora. E quando ela encontra um livro em torno de uma das prateleiras e repara que a obra está com uma página dobrada e uma frase destacada. Inicialmente ela acha que alguém danificou o livro e deixou ali, mas ao encontrar mais frases destacadas entre outros exemplares, ela começa a desconfiar que alguém está deixando alguma mensagem para ela de propósito. Então Razel decide seguir essas pistas e realizar tudo o que estava em destaque. Afinal, talvez esse fosse o momento que ela estava esperando para dar essa mudada em sua vida. Mas para não fazer isso sozinha, ela vai convidar Noah, o seu amigo, para ajudá-la nessas missões. O problema é que ele mantém sentimentos ocultos por ela, e passar um verão inteiro vivendo novas experiências pode trazer à tona muitos sentimentos e confissões também. Se eu já tinha gostado do primeiro livro, Café, Amor e Especiarias, esse aqui me conquistou ainda mais. Pois além de ter uma personagem que adora viver rodeada de livros, o romance desenvolvido entre amigos que se apaixonam me deixou com o coração bem quentinho. Outro ponto que eu gostei muito nessa obra é que, além deles serem amigos, ela é mais velha que ele, e isso, somado a tantas outras coisas apresentadas, confesso que me deixou completamente encantada e fez com que eu amasse tudo que a autora apresentou ao longo dessas páginas. Então, com uma narrativa em terceira pessoa, com capítulos intercalados entre Noah e Razel, a gente consegue se apegar facilmente com cada um deles, assim como entendemos mais sobre suas vidas e o jeito que o sentimento foi florescendo. Pra mim, Uma Livraria com Aroma de Canela é aquela história conforto, sabe? Uma obra perfeita para ler em uma tarde, comendo rolinhos de canela e tomando chazinho, e é uma obra que, além de trazer esse conforto no coração, proporciona sorrisinhos bobos e deixa com vontade de viver em Dream Harbor. E vale ressaltar que sim, essa capa também é fofa, mas o hot desse livro é bem mais do que o primeiro.
E outra leitura foi uma leitura antecipada, e eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa obra, que foi o livro Até o Fim do Verão. E nessa história, o Justin acha que sofre uma maldição, pois toda vez que ele termina um relacionamento, a ex-namorada encontra o amor de sua vida logo depois. Mas graças a um post em uma rede social, ele acaba descobrindo que não é o único passando por essa situação. Emma também passa por isso. Então ela decide enviar uma mensagem para Justin, contando a ele que isso também acontece com ela, e os dois começam a conversar. Entre diálogos, eles decidem bolar um plano. Namorar um com o outro com data para terminar. Assim, a maldição seria quebrada e eles poderiam encontrar o amor verdadeiro logo em seguida. Só que, para que isso funcione, eles vão precisar sair no mínimo em 4 encontros. E com algumas regrinhas. Mas o problema é que Emma é enfermeira itinerante e Justin não pode sair de Minnesota por conta de algumas questões familiares. Então, quais seriam as chances disso tudo dar certo? E o que mais me encanta nos livros da Abby Jimenez é como a autora consegue escrever romances arrebatadores, de conquistar imensamente o coração, mas ainda assim trazer outros assuntos nas entrelinhas, fazendo com que a gente se apegue facilmente aos personagens. E apesar de cada um estar lidando com seus próprios fantasmas, eles se conectaram muito bem. O que era para ser inicialmente uma experiência de quebrar uma maldição, acaba se tornando algo a mais. Uma conexão muito forte surge entre eles, e não somente com relação ao romance, mas também com a amizade. Eles começam a compartilhar muito sobre suas vidas, e o apego vai ficando cada vez mais forte. Então, pra mim, Até o Fim do Verão foi uma obra que eu consegui criar empatia pela personagem, me apaixonei completamente pelo mocinho, e foi uma leitura muito envolvente e marcante. Outra leitura foi 4 Ages e um Funeral. E nessa história, a tia não consegue entender porque Sage começou a ignorá-la, mas desconfia que seja porque ele começou a estudar em um colégio interno chique que fica em outra cidade. Então, fingir que não se conhecem parece muito mais fácil, ainda mais quando eles estão bem longe um do outro. Porém, agora, em um encontro inesperado no funeral da querida bibliotecária da cidade, fica difícil evitar essa situação. E como se esse reencontro já não bastasse, Tia e Sage acabam descobrindo que vão ter que cuidar de Ladu, o gato que era da senhora Barnes, a bibliotecária que eles tanto adoravam. Como eles vão fazer isso? Além disso, um incêndio atinge o centro islâmico da cidade, ameaçando toda a festividades do próximo Eid, que será organizado pela família de Tia. Então, determinada a fazer com que tudo fique perfeito, ela decide salvar o centro, fazendo um baixo-assinado para que ele não seja demolido. Afinal, várias pessoas frequentam aquele local e para isso ela vai precisar da ajuda de Sage. Intercalado no ponto de vista de ambos, as autoras souberam mostrar o que realmente causou para que Tia e Sage não fossem mais amigos e como contornaram tudo isso com o reencontro e tentaram reconstruir o centro islâmico. Outro ponto que eu gostei muito dessa leitura foi com relação à cultura. As autoras colocaram toda a representatividade da comunidade muçulmana e suas tradições, assim como trouxeram alguns outros assuntos nas entrelinhas de maneira leve, como racismo e islamofobia. E apesar de ter gostado do tema e de tudo que foi abordado ao longo dos capítulos, senti que alguns acontecimentos demoraram um pouquinho para acontecer e quando chegou o momento para isso, acabou sendo resolvido rapidamente. Mas, ainda assim, 4 Ages e um Funeral é um jovem adulto com uma leitura leve, rapidinha e cheia de representatividade. Minha penúltima leitura foi o livro Bela e Sombrio Coração. E nessa história, aos 18 anos, a Branca de Neve dá uma mordida em uma maçã. E tudo parece normal até a manhã seguinte. Quando ela pisca, ela percebe que o mundo está completamente diferente. Um mundo de sonhos encantado e perigoso. Acontece que o veneno da rainha fez mais do que colocá-la em um sono eterno. Ela enviou seu subconsciente para a Terra de Diamonds, um mundo feito de pedras preciosas e que abriga as criações mais sinistras da rainha. E para escapar desse mundo encantado, Branca de Neve vai ter que usar toda a sua determinação e contar com a ajuda das pessoas daquele local. E caso não consiga, ela ficará presa lá para sempre. Bela e Sombrio Coração é uma história original que se passa durante o live action da Branca de Neve. Então, se você ainda não assistiu, não tem problema, você vai conseguir entender perfeitamente a história, como foi o meu caso. Mas se você já viu, provavelmente vai apreciar um pouco mais alguns acontecimentos. E eu confesso que eu gostei dessa nova versão, porque eu sempre me questionei ali o que acontecia com a Branca de Neve enquanto ela estava naquele sono profundo, sabe? Mas vivenciar a personagem indo para um outro lugar, um lugar cheio de obstáculos, alguns até mesmo letais, foi uma experiência diferente. Então esse é um livro infanto-juvenil, mas com uma narrativa leve, fluida e que te faz embarcar para um universo cheio de magia e acontecimentos marcantes. E
minha última leitura do mês de abril foi Cartas de Amor de Paris, e nessa história o Julian é um famoso escritor de comédias românticas, mas após perder a sua maior inspiração, ele não acredita mais no amor. Ele perdeu a fé na vida e também não acredita mais na sua capacidade de escrever. Porém, antes de morrer, Helene fez com que Julian prometesse lhe escrever 33 cartas, e mesmo surpreso com esse pedido, ele sabe que vai fazer. Não há como negar algo assim para sua amada. E ao começar a escrever essas cartas, ele percebe que elas o consolam de um jeito estranho. Nessas cartas, Julian escreve como tem sido a sua vida sem ela, sobre o filho deles, sobre a melhor amiga dela e tudo que ele acredita que Helene adoraria saber. E após escrevê-las, ele coloca em um compartilhamento secreto na lápide e ninguém sabe desse segredo. Mas certo dia essas cartas desaparecem. Então, narrado em primeira pessoa, o autor descreve todos os sentimentos de Julian, em como ele tem vivido sem a sua esposa, como tem sido uma jornada de criar um filho de 4 anos sozinho, lidando com a escrita de um livro que ele precisa entregar, assim como outras questões vão surgindo. E eu gostei do livro, porém eu não me conectei totalmente com o enredo. Apesar de amar um romance romântico com drama, a escrita do autor não me cativou tanto. Ele conduziu a história de uma maneira que conseguíamos entender toda a dor e sofrimento do personagem, assim como também o personagem tentou recomeçar a sua vida, porém teve alguns pontos que acabaram me incomodando. Então, pra mim, Cartas de Amor de Paris foi uma leitura boa, mas que não me trouxe toda aquela emoção que eu esperava. É um livro que retrata sobre o luto, as consequências que o mesmo causa em nossa vida, assim como maneiras de recomeçar a nossa jornada e encontrar um jeito de viver com tudo aquilo que aconteceu. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre as minhas leituras de abril. Vale lembrar que o link de cada um desses livros está aqui na descrição desse vídeo. E se você já leu alguma dessas obras, aproveite para deixar aqui nos comentários e a gente compartilhar um pouquinho mais dessa experiência. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!